Mas eu vou receber, eu acho que é. Generosa, Carol, boa noite Cidinha. Alô. Fala, Pati. Todo mundo ouvindo bem? Oi, Simone. Leila, boa noite. Cacá, Vivi. E a Vivi agora me deu fome. Boa noite, Elaine. Boa noite, Paulinha. Tia Vera. O som tá bacana então, né? Legal. Bacana. Vamos lá. Vamos aguardar o pessoal chegar. Oi, Débora, Madalena, Cacá. Legal. Hoje o dia foi corrido, hein, gente? Foi uma batalha. Fala, Gu. Dá fome. Estão rindo, né? Oi, Luzinete. Oi, Rutinha. Luiz Antônio, boa noite. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Tá todo mundo chegando. Fala, Marcos. Terezinha Campos, Cláudio, Marlene, Karina. Pizzaiolo. Então, gente, vamos. Vocês estão chegando. Eu já estou aqui já. Pronto para a gente bater um papo hoje sobre o Evangelho, o culto no lar. Para todo mundo acompanhar a gente, entender, participar e cada um poder começar a fazer na sua casa. Boa noite, Rodrigo. Então, boa noite. Então, hoje a gente vai poder falar sobre o Evangelho, explicando para vocês. E, além disso, todas as perguntas, né? Porque eu vou ficar longe, eu vou ficar na mesa que eu coloquei aqui atrás. Todas as perguntas que vocês quiserem fazer, vocês vão colocando aí. Eu vou designar a Pati, me ajuda nessa. Responde aí as perguntas para as pessoas que estiverem com dúvida. E aí eu queria que vocês pegassem o evangelho de vocês, preparasse uma jarra com água, colocasse próximo a vocês para a gente poder começar, tá bom? Obrigado, Pati, me ajuda nessa daí. Então, vou para a mesa, hein, gente? Eu acho que eu não falei para vocês, né? Mas hoje vai ter uma convidada. Tá escondida. Já volto. Vou lá para trás, hein? Pode falar agora. Oi, queridos. Boa noite. Saudade de todos. Estou aqui a pedidos. E para a gente tentar representar um pouquinho daquilo que a gente faz em casa, né? Todo domingo às 22 horas, que é o culto do Evangelho no Lar. Já tem mais ou menos uns 13 anos. Eu fiz esse curso do culto na Ramatiz e depois disso começamos a realizar sempre aos domingos, no mesmo horário, e isso mudou demais a nossa vida, mudou a nossa rotina, fez com que a gente realmente se aproximasse mais do Evangelho, estudasse e levasse isso para a nossa vida e um pouco do nosso trabalho aqui no centro. Então eu escolhi aqui um detalhe. O Celso vai ficar me corrigindo aqui, né? Mas já que ele me deu o aval, eu vou embora. Pelo que a gente percebe, para quem não conhece, para quem está entrando aí que não tem o conhecimento, essa é minha esposa, a Thalita. Tá todo mundo me ouvindo aí, né? Dá só um joinha para eu poder ver daqui se tá tudo legal com o som, porque agora a gente está distante, tá? Então, vou para a mesa, hein, gente? Eu queria que vocês pegassem o evangelho de vocês, preparassem uma jarra com água, colocasse próximo a vocês para a gente poder começar, tá bom? Obrigado, Pati, me ajuda nessa daí. Então, vou para a mesa, hein, gente? Hoje vai ter uma convidada.
deve estar, né? Vou dar uma olhada aqui. Isso, entra aí. Então, a gente vai conversar hoje sobre isso. E aí, quem não conhece, essa é a minha esposa. É aquela que me acompanha nessa batalha, nessa luta aí. Está ao meu lado nessa questão da Umbanda, lógico, como esposa. E me ajudando sempre na minha trajetória aí, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o culto do Evangelho. Deixar aqui só para vocês verem, daqui a pouco eu tiro, tá? O terço. Ó, para ninguém esquecer da rifa, que vai ser dia 15, durante a live em homenagem aos Exus. Então, vamos lá, gente, ainda tem número. Conto com vocês, tá bom? Para ajudar. Você tá falando aí. Então, o Celso sempre esquece, né? Junto com a imagem, a gente rifa um terço de cristais também da Tati, da nossa amiga, e o terço vai junto. Então, é um ótimo presente para o Dia dos Namorados também, porque quem ganhar fica com a imagem e o seu companheiro ou companheira com o terço, iluminando, abençoando a casa de vocês. Legal. Vai lá. Para de olhar e vai. Então, legal. Vamos lá. Vamos começar aqui. Antes da gente começar, eu queria explicar mais ou menos o que é o culto no lar. Espero que todo mundo já esteja com o seu evangelho. Aqueles que não tiveram o evangelho segundo o Espiritismo, por favor, não se preocupem com isso, tá? Quando vocês tiverem, possivelmente, continuem e façam, tá? O culto no lar. Primeiro eu queria falar aqui com vocês o que é o culto no lar. Eu até escrevi um pedacinho lá. Trata-se do estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. O culto do Evangelho no lar, realizado no ambiente doméstico, é precioso empreendimento que traz diversos benefícios às pessoas que o praticam. Permite ampla compreensão dos ensinamentos de Jesus e a prática destes nos ambientes em que vivemos. Ampliando-se o conhecimento sobre o Evangelho, pode-se oferecê-lo com mais segurança a outras criaturas, colaborando-se para a implantação do reino de Deus na Terra, tá? Então, é um pouco grande sobre o que fala. Posso resumir? Pode. Então, vou resumir um pouco do que ele disse, porque essas palavras bonitas, difíceis, às vezes não ficam tão práticas, né? Eu, quando fiz o curso do culto, foi bem explicativo referente a esse aprendizado ser para cada um de nós e para todos aqueles que circundam o nosso lar, que nós não conseguimos ver a olhos nus. Então, o que acontece? Quando você determina um dia, um horário, você chama a espiritualidade para sua casa, você convida a todos aos irmãos de luz que possam derramar bálsamos, que possam trazer aquela energia positiva, auxiliando, socorrendo e ajudando a todos aqueles que são considerados os nossos obsessores. Então, eu costumo arrumar a casa, arrumo tudo, porque eu digo que a casa vai encher, vai ficar cheia dos espíritos, arrumo o sofá, arrumo as cadeiras, deixo tudo pronto, porque a gente recebe realmente essa visita, que não é maléfica, não precisa ter medo, porque nós estamos num mundo espiritual, né? Nós temos uma grande quantidade de espíritos em todos os momentos da nossa vida. E nesse momento é um momento que você leva a luz para sua casa, a luz do Evangelho, a luz do ensinamento e a luz da palavra. Isso tudo é muito importante, porque o interessante é que você utilize as palavras de Jesus para o seu dia a dia. E quando você faz esse estudo e se determina a ter essa continuidade, é sinal que você busca de fato a sua mudança. E os nossos irmãos, se são eles obsessores passageiros ou de outras encarnações, eles percebem de fato a nossa mudança e são auxiliados, ajudados pela falange que nos acompanha nesse momento do culto. E isso se estende também para o seu prédio, para o seu condomínio, para a sua vila, para a sua rua, para o seu bairro. Essa luz, por alguns relatos de videntes, de pessoas que têm essa mediunidade mais extensiva,
eles veem a luz saindo pela janela e todo o redor, né, quem tiver receptivo por essa luz acaba recebendo de alguma maneira. Então é muito benéfico, é muito importante e é a forma de você realmente trazer essa energia pura, essa energia de amor e de fortalecimento para os seus familiares. O Celso vai iniciar porque a gente tem todo um roteiro que a gente aprendeu e segue esse roteiro, inclusive tem isso nas últimas páginas do Evangelho. O nosso livrinho, esse aqui, ó, quando nós compramos lá na Ramatiz, um para cada membro da família, para a gente ter justamente o hábito de fazer em família, né? Cada um com seu livro para acompanhar a leitura, mas existem vários evangelhos, alguns não são idênticos, mas todos eles, no final, eles têm as preces, são diversas preces, e tem ensinando como fazer o culto. Esse livro, que é A Luz no Lar, ele pode ser feito junto com o culto do Evangelho no Lar, também, como o Pão Nosso e outras leituras de Chico Xavier, que a gente pode ler trechinhos dele no final. Mas o roteiro, a gente vai explicar brevemente o roteiro para a gente começar a representar como nós fazemos em casa. O roteiro é você... Vamos lá. Vai lá. Porque senão vão ser 3 horas de live, né? Então vamos lá. Mal, que tem. E aí a gente tem os procedimentos, algumas coisas que a gente precisa para poder a gente estar executando esse trabalho, esse culto, esse estudo, esse auxílio para o nosso espírito, para o nosso corpo, para a nossa família, para a nossa evolução, tá? Quais são os procedimentos? Primeiro de tudo, para mim, ter vontade para a gente poder fazer, estar com desejo dentro do coração. Segundo, a gente vai escolher um dia e a hora da semana que seja possível a presença de todos os familiares ou da maior parte deles, observando-se com rigor a constância e pontualidade para facilitar a assistência espiritual. Então, lá em casa nós determinamos todo domingo às 22 horas, tá bom? Eu faço sozinho, não tem problema algum você fazer sozinho, tá? Lógico, se torna um pouco mais complicado, um pouco mais... mas não tem problema nenhum, tá bom? A direção do culto do Evangelho no Lar caberá a um dos cônjuges ou a pessoa que disponha de maiores conhecimentos doutrinários. Cabe lembrar, no entanto, que por se tratar de um estudo em grupo, não é necessária a presença de pessoas com cultura doutrinária. Na pureza dos ideais e na sinceridade das intenções, todos aprenderão juntos. Essa é a intenção, todos nós aprendermos juntos. E essa palavra, o legal é que a gente, lembrar agora, que a gente sempre lê em voz alta. A gente não lê para a gente, tá? Sempre em voz alta. Por quê? Para que a gente possa fazer com que todos ouçam dos dois lados da vida. Nós, como os espíritos que vão estar ali presentes, que serão trazidos para que eles possam ouvir aquela palavra. E por isso é legal a sequência desse estudo, porque cada semana será levado irmãozinhos necessitando daquela palavra. E aí, se a gente fura, a gente deixa aquele irmãozinho necessitado, perdido daquela orientação, tá? Todos que foram lá naquele dia, se eu não puder, por exemplo, eu estou num aniversário, não consigo chegar a tempo. Então, a gente consegue se comunicar com eles através do nosso pensamento. Então, se você sabe que vai viajar, que não vai estar ali nas próximas semanas, mentaliza, reza, faz uma prece, pede desculpa por não poder comparecer ao seu culto no lar e avisa. Nesse domingo não estarei presente, porque é como se fosse um centro espírita. Eles vão até lá, naquele dia, naquele horário. A gente criou uma rotina, como uma igreja, como uma instituição religiosa, onde os irmãos socorristas e os nossos mentores estarão lá. Então, quando eles chegam àquele momento, não pensem vocês que eles adivinham tudo. Eu estou lá no Dia das Mães, domingo Dia das Mães, na casa da minha sogra, vou chegar lá, não tem ninguém em casa. Não, eu sei que eles não estão em casa. Não, eles ficam esperando justamente essa justificativa. Então, conversem, peçam desculpas e reprograme para a próxima semana. Isso aqui é legal. Deve-se buscar um ambiente amistoso, de respeito, pois viver e falar com Jesus é uma felicidade que não deve
se desprezar. Ou seja, colocar e aproveitar nesse momento, dentro desse ambiente, que nós estejamos em... Deixa aqui, depois responde. Que nós estejamos em harmonia, em equilíbrio. Não é 5 minutos antes, 10 minutos antes, 1 hora antes assistir um filme de tiroteio, de violência, qualquer tipo de filme assim, porque isso vai trazer uma energia pesada para a gente, para o nosso psiquismo e, lógico, para o ambiente que nós estamos, tá? Antes do início da reunião, prepara-se o local, colocando-se em cima da mesa água, uma água pura, filtrada de preferência, uma garrafa para ser beneficiada pelos benfeitores espirituais. A gente está aqui com uma jarra, tá? Nós colocamos água e isso todos vocês vão fazer hoje. Prepara lá uma garrafa com uma tampinha, se não tiver jarra, um copo com água, qualquer coisa que possa trazer esse benefício para vocês na hora de fluidificar. Porque hoje os espíritos vão visitar, sim, cada lar, para que eles, com o auxílio de vocês material, físico, possa estar fluidificando a água, tá bom? Tá. Então, os procedimentos são mais ou menos esses que nós relatamos agora, tá? Após isso, a gente senta à mesa um pouco com uns 5 minutos, 2 minutos antes. Posso fazer no meu quarto, sentado na minha cama? Pode. Posso fazer na cozinha? Pode. Celso, na minha casa as pessoas são um tanto quanto contra, ou seja, vou fazer sozinho e de preferência vou fazer em outro ambiente para não causar nenhum tipo de constrangimento ou briga. Não tem problema nenhum, tá bom? Vocês façam sozinhos no seu canto e isso vai ajudar você. Até colocar aqui agora que uma pessoa faz no banheiro sozinha por ser a única espírita da família sem o menor problema. Sem o menor problema, tá bom? O importante é ser feito. O importante é ser feito e dando continuidade a isso, tá bom? Obrigado, Shirley, pelo... Foi a Shirley, né? Então, Shirley, foi. Então, muitas pessoas fazem o culto do evangelho no lar ao acaso. Eu gosto de fazer com procedimento... Com sequência. Por quê? Senão você se perde. Se você abre o livro ao acaso, ele pode vir no meio de um texto, de uma parábola. Então, eu prefiro fazer em sequência. E quando terminar esse livro, o que eu devo fazer? Comece de novo. Porque... toda vez que essas palavras, que essas informações vierem para vocês, vai ser um momento diferente da sua vida. E você sempre vai receber de uma outra forma. Então, nós já fizemos o culto, assim, nós já fizemos o evangelho mais ou menos umas 30 vezes, no mínimo. Porque nós já fazemos há mais de 10 anos e sempre é novo. A gente sempre recebe essa palavra de uma forma diferente, porque depende muito do seu amadurecimento espiritual, né? Que é o que vai acontecendo com o decorrer do tempo. Isso, vamos lá. Então, sentou-se à mesa, abriu o livro, dando uma sequência, uma continuidade ao que vai ser lido. 246. Dando uma sequência àquilo que vai ser lido na noite de hoje. Colocou lá. Vamos fazer a prece. Bacana. A gente faz a prece, tá bom? Um dos dois podem estar fazendo a prece. Faz uma prece inicial, pedindo... de coração, tá bom? Ao fim da prece, a gente inicia o procedimento da leitura, tá? A gente faz uma leitura, um lê, o outro comenta, para que aí vire um mecanismo de estudo e a gente discutir no bom sentido da palavra, discutir o estudo, tá bom? Não marido e mulher, não pode ter briga no culto. Não pode, pelo amor de Deus, nenhum, tá? Tem que segurar a onda. Tem que manter o equilíbrio ali, os dois, até tá bom? Porque nós somos exemplo. Lembre-se que a sua sala tá cheia de gente ali para aprender. Então, lembre-se que o sofá da sua sala, se tiver no banheiro, o box vai estar lotado. Se tiver no quarto, a cama vai estar lotada, com muitos espíritos ali aprendendo, buscando e querendo conhecimento, tá? Então, olha que bacana que nós
temos a oportunidade, mesmo não trabalhando em um terreiro, mesmo não trabalhando em uma casa espírita, mesmo não fazendo parte de alguma agremiação, nós podemos estar fazendo do nosso lar um momento de oração, de crescimento. E essa luz, ela com o tempo, ela vai se estender dentro de todo o espaço que você vive, do lar, da vila, do condomínio, do quarteirão e do bairro. Imagina tudo isso sendo contaminado e daqui a pouco todas as pessoas fazendo isso. Gente, a Ruth perguntou se ela fazendo o culto do Evangelho no lar, sozinha, com quem ela vai discutir. Então, às vezes acontece, né, do Celso estar muito cansado, algumas vezes eu fiz sozinha, ou ele fez sozinho, porque eu trabalho fim de semana, e chego muito cansada. Já aconteceu várias vezes, e é muito engraçado, que quando eu faço o culto sozinha, eu sei que eu não estou sozinha, e eu converso comigo mesma. E aí eu vou falando, parece que eu estou dando aula, né, sendo ali uma professora, explicando, e falando, não, isso é assim, é assado, é engraçado. Então, Rutinha, finge que você está com seus alunos imaginários e faça o evangelho, discuta, converse, discuta opinião com você mesma. Então, assim, esse culto, né, ele precisa ter pelo menos uns 30 minutos de duração, podendo ter mais, tá? 1 hora, não tem problema nenhum, tá? E aí são utilizados também alguns livros. O principal, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que nós vamos ler. Tem esse que é A Luz no Lar, tem o Pão Nosso, tem outros livros de apoio que vão ajudar nessa leitura, trazendo uma mensagem, às vezes confortante, uma mensagem que muitas vezes bate com o que foi lido. Então, é muito bacana, tá bom? Vamos começar. Vamos começar então. Então vamos fazer a oração. Posso levantar? Estou presa. Não, vou fazer sentadinho melhor. Não, em pé. Vamos fazer igual em casa. Olha só, nós vamos fazer a oração em pé, porém, entretanto, todavia, vocês façam a oração como vocês acharem mais conveniente. Sentados, em pé, só não aconselho deitado, tá bom? Fazer como a gente faz lá, né? Você faz ou eu faço? Vamos lá. Graças a Deus. Aqui estamos mais uma vez, Pai, em Teu nome, pedindo a Ti que nos dê mais uma vez a oportunidade de crescimento, de luz, de amparo e de amor. Que na noite de hoje, através do culto no lar, através da leitura do Evangelho, o Senhor possa nos ensinar mais uma vez. E que possamos, ao final dessa leitura, Pai, levar em nossos corações e em nossos pensamentos o crescimento, o melhor para as nossas vidas. Por isso, Pai, pedimos a Ti que envie para esse lar, nesse momento, os bons espíritos e que eles possam estar ao nosso lado, nos orientando, nos guardando, nos amparando e nos protegendo, para que possamos ter uma noite iluminada, abençoada e regada por todas as palavras do Senhor. Graças a Deus. Você lê? É isso, eu leio. Então eu vou ler e após ter feito a leitura, a Thalita vai explicar um pouquinho do que ela entendeu, tá bom? Então, capítulo 20, todo mundo abrindo aí o seu livro do Evangelho, quem tiver, capítulo 20. No meu é a página 247, provavelmente 246. No de vocês. 246, certo. Provavelmente de vocês é diferente, tá? Então, capítulo 20 é igual para todo mundo, tá bom? Os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, lhes disse: Ide vós também.
vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam lá sem nada fazer, e lhes disse: por que permaneceis aí todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam 1 moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais, mas não receberam senão 1 moeda cada um. Em a recebendo eles, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós que carregamos o peso do dia e do calor? Mas em resposta, ele disse a um deles: meu amigo, eu não vos fiz errado. Não acertastes comigo 1 moeda pela sua jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a esse último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos os escolhidos. São Mateus. Também, ver também parábola do festim de Eu núpcias. vou ler aqui a instrução dos espíritos, que aí explica bem detalhada e depois a gente comenta. Os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor, que o devia empregar. E que esse atraso não seja o fruto de sua preguiça ou da sua má vontade. Tem direito ao salário porque, desde a madrugada, esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, só o trabalho lhe faltava. Mas, se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada. Que necessidade teria de me incomodar por um senhor que não conhece, que não amo? Quanto mais tarde será melhor. Este, meus amigos, não teria encontrado o salário do obreiro mais o da preguiça. Que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia em cometer atos culpáveis, que tiver blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os homens confiantes, abusado da inocência, que tiver, enfim, se chafurdado em todas as ignomínias da humanidade? Que será, pois, daquele? Basta a ele dizer na última hora: Senhor, eu empreguei mal meu tempo. Tomai-me até o fim do dia, que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade. Não. O Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti no momento. Esbanjaste teu tempo, esqueceste o que aprendestes e não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando estiveres mais dispostos, virá a mim, e eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar todo dia. Então, eu vou falar um pouco do que eu entendi nesse período. Quando o dono da vinha convidou os seus trabalhadores,
Ele convidou aqueles que estavam ali à disposição e depois ele, sentindo que havia mais necessidade do trabalho, ele convidou aos que foram os de última hora, que também trabalharam, e no final ele pagou o justo a cada um, porém alguns se sentiram injustiçados, pois tiveram aquele trabalho por mais tempo. O que eu entendo dessa leitura é que o nosso Pai, ele sempre nos dá milhares de chances de nós nos voltarmos a Ele. E Ele não vai desprezar aquele que se torna útil no último momento, que se arrepende, que decide ajudar, que decide servir, que decide seguir ao nosso Pai. Então, todos eles são abraçados na sua misericórdia e acolhidos da mesma maneira, porque todos nós somos filhos. Então, isso acaba mostrando que o trabalhador da última hora, ele tem o mesmo valor, porque nós estamos nada mais, nada menos do que fazendo aquilo que é a nossa obrigação, cada um na sua evolução, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, na sua condição de evolução. Vou terminar aqui. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não o terminei, senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação da qual carregais os grilhões. Mas, desde quantos séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivestes querido nela entrar? Então, muitas vezes, o nosso Pai nos chama, mas talvez não seja o nosso momento. Nós não estamos preparados, talvez, para entrar na vinha naquele momento. Eis o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta e não olvideis jamais que a vossa existência tão longa que vos pareça não é senão um momento bem fugídio da imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Jesus gostava da simplicidade, dos símbolos, e em sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso. Aqui ele diz que os primeiros, foram os profetas que vieram, até mesmo antes dele, para falar a nova, seguidos através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos, enfim, os espíritas. Estes, os últimos a virem anunciando e preditos a aurora do Messias, e receberão a mesma recompensa, que digo eu, uma mais alta recompensa. Últimos a chegar, os espíritas, aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus predecessores, porque o homem deve herdar do homem, e seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos dentre eles, aliás, revivem hoje ou reviverão amanhã para arrematar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre eles. Porém, mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, mas no coroamento do edifício. Seu salário será, pois, proporcional ao mérito da sua obra. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar contas do seu mandato terrestre compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Vê sempre que apanhou no voo o pensamento do seu antepassado. Então, lembrando que hoje nós estamos aqui como espíritas, mas quem fomos ontem? Quem fomos a vidas passadas? Estamos nesse progresso, estamos nesse trabalho e que tenhamos sido aprendiz, somos, eternos aprendizes, mas naquela época poderíamos estar num outro momento. E se hoje estamos aqui para servir de forma positiva ao Pai, para propagar a sua palavra, é porque nós tivemos esse andamento.
E hoje estamos prontos para chegar a esse momento de sermos professores, né? Essa leitura, né, gente, ela vem falar a todo momento e a qualquer momento da nossa vida, né? Essa questão do trabalhador que chega depois e recebe a mesma coisa que o outro que já está o dia inteiro, ou o mês inteiro, ou o ano inteiro, são, falando abertamente no nosso linguajar, é muito mimimi que a gente carrega dentro da nossa vida, sabe? É muito... A gente às vezes carrega um pensamento muito pequeno do egoísmo, um pensamento pequeno do orgulho, eu sou mais, eu já estou, por exemplo, eu já estou pronto, eu já estou na empresa há 15 anos, o outro chegou agora, já virou um diretor, eu já estou no terreiro há 10 anos e aí o outro chegou agora, já está numa posição privilegiada. Gente, é a gente olhar com um olhar muito pequeno, é a gente observar de forma muito pequena. É exatamente o que a Thalita falou. Quem sou eu? Quem fui eu? Quanto tempo eu já estou nessa lida? Há quanto tempo eu já venho nessa batalha? Há quanto tempo eu estou nessa caminhada, na minha caminhada espiritual, na minha caminhada material? E o que eu tenho e eu carrego para fazer? Sabe, ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, mas infelizmente nós nos colocamos muitas vezes nessa posição, porque chegamos primeiro, precisamos ser os privilegiados. Cada um vai receber de acordo com o seu trabalho, com a sua misericórdia, com aquilo que for necessário para o seu aprimoramento e o seu caminho, tá? Então, não vamos tirar nesse momento, né, através dessa começar uma forma, o oceano não tem tempo nem hora, somos um grão de areia. Então, assim, se a gente for olhar, né, como agora o grão de areia, todos os grãos são iguais e eles juntos formam uma imensidão na areia da praia. Se nós tirarmos gotículas do oceano, todas elas formam um grande oceano, uma coisa linda, um mar. E cada um de nós, eu, Thalita, todos os médiuns do SEDES, cada um de vocês que estão aí assistindo, cada um de nós somos uma gota, somos um grão de areia, somos uma partícula, somos uma nanopartícula de Deus, como eu já falei, e temos o nosso valor imenso nessa caminhada. E temos que parar com essa questão da competição, tá certo? Somos iguais, estamos nessa caminhada juntos, tá bom? Eu falei para eles que era sem brigar, você já tá... Para terminar. Então deixa que eu continuo, por favor. A reencarnação. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito, chamado a prestar contas do seu mandato terrestre, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Sente que apanhou no voo o pensamento dos seus antepassados. Reentra na liça, amadurecido pela experiência para avançar ainda. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, olhos abertos para a profunda justiça de Deus, não murmuram mais e adoram. Tal é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo. Dessa solidariedade que religa todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Tá certo? Então todo mundo sabe, Jesus falava muito sobre, de forma
metafórica, né, usando as parábolas, tá? Então, dentro dessa parábola, ele vem exatamente explicar isso pra gente, sobre o nosso caminho, sobre essa posição que a gente precisa ter com a vida, evitar essa competição, evitar esse duelo que a gente tem na vida uns com os outros. Nenhum de nós não somos melhores uns dos que os outros. Nós, os espíritas, somos os trabalhadores da última hora, mas possivelmente já estivemos na primeira hora e não demos valor naquele momento a essa primeira hora. E agora, através da reencarnação, estou eu cá de novo, correndo atrás do prejuízo, recolocando, fazendo tudo novamente para poder ser aí e auxiliar dentro desse caminho espiritual, tá? Vamos ler esse aqui que eu achei bem legal. Vamos lá. Então a gente agora vai encerrar aqui essa leitura dos trabalhadores da última hora e aí a gente vai ler aqui o Luz no Lar, não é isso? Na intimidade doméstica. A história do bom samaritano, repetidamente estudada, oferece conclusões sempre novas. O viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada. Não hesita em auxiliá-lo. Estende-lhe as mãos e pensa-lhe nas feridas. Recolhe-o nos braços sem qualquer ideia de preconceito. Condu-lo ao albergue mais próximo. Garante-lhe a pousada. Ouvida com feniências e permanece junto deles enquanto necessário. Abstém-se de indagações. Parte ao encontro do dever, assegurando-lhe a assistência com os recursos da própria bolsa, sem prescrever-lhe obrigações. Jesus transmitiu-nos a parábola ensinando-nos o exercício da caridade real, mas até agora, transcorrido quase 2 milênios, aplicamo-los via de regra às pessoas que não nos comungam o quadro particular. Quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão da alegria para a dor, espoliados das melhores esperanças em rudes experiências. Quantas vezes surpreendemos as vítimas das obsessões e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa? Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando os vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. É de Emmanuel. Então, esse livro aqui de Chico, ele tem algumas mensagens bem interessantes. E essa daqui diz exatamente sobre o bom samaritano. É sobre um homem que estava passando na rua e ajudou limpou suas feridas, deu alimento a esse mendigo, botou ele numa pousada e foi embora, deixou tudo pago, foi embora. Ele não o conhecia, ele não sabia quem ele era e ele o fez. Então, assim, que a caridade seja sempre o nosso ponto de partida. E muitas vezes essa caridade ela precisa ser feita dentro da nossa casa. Às vezes você tem um vizinho que está com depressão e você não sabe. Claro, a gente não tem obrigação de saber tudo o que se passa com os nossos vizinhos. Mas um bom dia, que aquela pessoa te responde meio para baixo. Bom dia, tudo bem? Como é que a senhora está? Precisa de alguma coisa da rua? Um abraço. Então, assim, às vezes a situação está ali, do seu lado, e você não consegue enxergar no seu porteiro, que você mal vê, mal sabe, daquele morador de rua que está todo dia ali na porta do seu trabalho. Então, essa questão do bom samaritano é você saber servir nas oportunidades que lhe surgem. Às vezes você tem uma situação de carência, de problema ali na sua casa e você não está conseguindo enxergar. Então, a gente poder usar da caridade, respirar a caridade, olhar para o nosso próximo sempre com um olhar diferente, tentando estender a nossa mão da forma que nos for possível, cabível. É claro que a gente não consegue salvar o mundo, ajudar o mundo, todas as pessoas do universo, mas a gente consegue ajudar a um círculo que está ali à nossa volta, nos pedindo socorro e às vezes nossa correria do dia a dia nos faz passar direto, né? Vamos aqui? Então, eu sempre ouvi que a caridade começa em casa. E aí quando a gente escuta que a caridade começa em casa, a gente imagina logo o nosso ambiente doméstico.
Minha casa, as 4 paredes, minha família. Sim, lá eu também tenho a caridade. Mas quando eu digo que a caridade começa em casa, depois de um tempo, a caridade começa aqui dentro. A gente precisa se cuidar, a gente precisa se amar, a gente precisa se valorizar, a gente precisa elevar o nosso pensamento, confiar em Deus, sermos fortes e cuidar desse corpo aqui. Não deixem para lá, não deixem de lado. Muitas vezes a gente quer cuidar de tudo e de todos. Uma das coisas que o Rei Congo sempre me fala, para muitas pessoas é que árvore fraca não dá bom fruto. Ou seja, se aquela árvore for fraca de tanto dar fruto, ela não vai conseguir se alimentar. Então, vamos lá, vamos cuidar da gente, vamos nos fortalecer para que a gente possa dar frutos bons para aqueles que necessitam. Uma das coisas, vou usar ele novamente, parafraseando o Rei Congo, o sorriso. Sorriam sempre, emanem alegria, beleza através do sorriso. Sorriam para você, sorria para aqueles que necessitam, sorria no meio da rua. Que as pessoas achem que nós somos loucos, mas sorriem, estejam sempre sorrindo para todos, porque isso vai ser, na verdade, uma grande emanação de amor para todos e luz, tá bom? Então agora, todos aí na sua casa, se tiverem com a água tampada, destampem a água, a sua garrafa. Nós vamos agora, nesse momento, e eu quero que vocês aí na sua casa, em sua residência, façam o mesmo. Coloquem suas mãos emanando a energia para essa água, concentrem-se, peçam aos bons espíritos que possam fluidificar, derramando os bênçãos, a luz, amor. O remédio necessário para as nossas Graças curas a Deus. espirituais. Aqui estamos nós, pedindo aos bons espíritos, aos mentores espirituais, aos médicos do astral superior, que possam derramar sobre essa água os bálsamos, o remédio necessário que possa fazer bem aos nossos corpos materiais e espirituais. Graças a Deus, graças a Deus. Uma coisa muito importante que eu quero ressaltar: o culto do Evangelho no lar não significa que a nossa casa virou um centro de umbanda ou um centro espírita. Isso não significa que eu, durante esse momento de estudo, eu precise incorporar qualquer que seja, um guia, um obsessor, nada disso, ok? Sentiu alguma coisa, alguma mensagem, alguma coisa, a gente daqui a pouco, quando encerrar, você anota, tá bom? É assim, fluidificou, derramou a água, vocês bebem. Faço o pedido? Não precisa fazer pedido. Os bons espíritos derramaram aqui o que era necessário para esse corpo material e espiritual. Tampa a garrafinha e essa água serve para vocês utilizarem durante toda a semana. A nossa vai até o próximo domingo. Adoro beber água gelada. Posso levar ela à geladeira? Não. A energia da geladeira vai atrapalhar e vai acabar retirando os remédios que ali se encontram. Tá bom? Então, o culto no lar, ele é basicamente isso, e essa água é para a família toda. Dispara lá o copinho e passa, tá, gente? Não é pra derramando para todo mundo, tá bom? E tomar. Não adianta fazer um suco de abacaxi, botar isso daí. É vai remédio. Vai dar afta e vocês vão dizer que é culpa da água. Tá? Não tem nada a ver, tá bom? Então, assim, vocês vão colocar essa água, copinho de café. Se não tiver o copinho de café, um copo de vidro que vocês tenham em casa. Um dedinho, 2 dedinhos d'água é o suficiente, tá bom? Agora nós vamos fazer a prece para encerrar o culto de hoje, tá bom? Mais uma vez. A gente tá igual a igreja aqui, missa, senta, levanta, senta, levanta. Vocês viram, né? como é simples, né? Graças a Deus. Agradecemos aos bons espíritos que aqui estiveram emanando suas boas vibrações de luz e de amor, porque eles derramaram sobre nós toda a influência positiva que necessitamos para seguir nessa jornada. Por isso, Pai amado, pedimos a Ti que continue a nos abençoar e abençoar todos esses nossos irmãos que aqui estão assistindo
a essa live de hoje. Que os seus bons espíritos, que os fiéis trabalhadores da luz estejam visitando cada lar necessitado nesse momento, amparando as dores e sofrimento, visitando todos os hospitais, todos os leitos, que aqueles que porventura já tenham partido, Pai, recebam a orientação, o amparo e a luz para a sua nova caminhada. Abençoa cada família, a cada lar, a cada um de nós. Sem mais, Pai, agradecemos a Ti e pedimos a Ti que nos ampare o retorno ao nosso lar, que esteja sempre ao nosso lado todos os guardiões, todos os trabalhadores dessa casa, que eles possam continuar sempre a nos amparar. Graças a Deus. Fim. Pronto. Facinho. Bacana, né? Super simples. Não preciso de nenhuma nesse momento. Assim, com o determinado tempo que a gente vai levando de leitura, a gente, cada vez vocês vão perceber que vocês fizeram uma leitura agora e que daqui a um ano, quando menos até, quando vocês chegarem naquela leitura novamente, vocês vão falar, caramba, estou entendendo agora muito mais do que antes essa leitura. Tá, gente? Então, é muito bacana. Espero que todos vocês façam, que todos vocês que estão aqui assistindo contribuam, façam isso em suas casas, emanem essa luz e vamos juntos emanar luz, luz e luz pelo planeta. Só para ressaltar o que o Celso falou sobre manifestações, muitas coisas acontecem quando você se determina a fazer o culto do Evangelho no lar. Porque pode não parecer, mas tem uma força muito grande. Então, muitas coisas vão acontecer. Crianças vão chorar, algumas brigas podem acontecer, porque você está levando luz para sua casa. Então, pode parecer que nesse primeiro momento está acontecendo um efeito contrário. Então, sigam firmes, continuem. Não desistam. Ai, o meu telefone tocou. Ai, meu Deus, minha vizinha bateu nessa hora. Ai, eu estava vendo um filme, esqueci. Bota o despertador. Na minha casa todo mundo sabe que eu desligo meu celular. Na hora do culto é sagrado. Se eu estiver na casa de alguém, a gente corre para o nosso horário do culto. Porque isso são 30 minutos na semana que você vai se dedicar à sua casa, à sua família, ao seu aprendizado, a auxiliar espíritos que estão ligados a você. E se você estiver naquele momento, eu senti mal, eu senti fraqueza, tô com meu coração disparado, tô tremendo, reza, fecha seus olhos, reza, mentaliza, você é dono do seu corpo, essa matéria aqui é sua. Então, manifestação de obsessor, não, isso não tem que acontecer. Primeiro você está na sua casa, você não está no lugar preparado, com uma estrutura pronta para receber irmãozinhos, eles estão ali, mas eles não precisam se aproximar tanto de você, só se você deixar. E segundo, que você tem o controle sobre isso. A oração é a maior ligação com Deus. Então, reza, se concentra para que você possa manter o objetivo no que vai ser feito ali naquela hora. Eu recebo mensagens, psicografia. A gente, assim, não indica que sejam feitas ali, mas se você sentir a necessidade de escrever, ok. Eu vou fazer um bolinho de nomes de pessoas, de enfermos. Se houver alguém muito próximo, mas ali não é um centro, não é uma instituição religiosa, não é ali que você está resolvendo problemas espirituais de outras pessoas, ali você está cuidando da egrégora, da energia da sua casa, da sua família. Então, evitem. E o culto no lar, ele nesse primeiro momento deve ser feito com a sua família, na sua casa, ou você sozinho. Nada de ficar convidando, tudo bem que agora não é o momento, né, pandemia, mas tem gente que faz o culto, vou convidar os meus amigos que precisam, chama fulano. E essa questão que ela falou agora é bem legal, do convite, né? Não vai convidar, mas se por um acaso estamos em casa e chegou pessoas e eu tenho aquele horário, tem lá visita, eu tenho horário... Pô, gente, vocês me desculpem. Ou vocês fazem com a gente. Podem ficar aqui e tal, faz comigo ou não. Agora, o problema é se eu tiver que me trancar no banheiro. Aí eu aviso, só um minutinho, corro pro banheiro e faço, tá bom? Não vai dar para fazer, avisa mentalmente, se coloca em oração, avisa os bons espíritos que vocês não vão poder fazer. Lembrem-se, é um compromisso a partir de hoje.
tá bom? E outra coisa, dizem que a partir do momento, dizem que a partir do momento que a gente lê a primeira página do Evangelho, já era, Acabou. não tem como fugir mais. Ou tudo. seja, eu agora acabei de aliciar vocês, trazer vocês para trabalhar na minha vinha. Então não tem mais como. Vocês não têm mais como correr, já sabem. Amanhã, se vocês errarem, vocês já não poderão dizer que não sabiam. Tá certo? Então agora vocês estão na vinha do Senhor. Então vamos embora, vamos junto nessa e emanar luz para todos os lugares. Bacana? Não podendo esquecer, rifa São Miguel Arcanjo, homenagem aos Exus, dia 15, E é o live. terço. E o terço junto, tá? Na próxima eu mostro o terço. Dia 15, tá? Nessa live... Muito lindo, gente. Nessa live, vocês repararam, Thalita fala pouco, né? Ela gosta de falar. Ela fala muito, gente. Muito, muito, muito. Vamos lá. Então vamos lá. Esse terço bacana. Não, a imagem. Dia 15. Na homenagem, nós vamos fazer a homenagem nos dois locais, Instagram e no Facebook, tá bom? O Facebook voltando no YouTube, SEDES EAD. Quem tá aí que não segue ainda o SEDES EAD, corre para lá, segue, deixa o seu joinha, deixa o seu like, deixa a sua boa curtida, vibração. compartilha, isso vai ajudar. Tô igual youtuber. Gente, era isso. Thalita, vai falando que eu vou lá para poder desligar, hein? Então, queria mandar um Vai beijo se despedindo. pra todos. Quem gostou da Thalita aqui, gente? Levanta a a mão. Então, não sou muito adepta, né? Mas sou falante e queria mandar um beijo para todos. Tô morrendo de saudade. A grande maioria aí são todos amigos do peito. Quem não me conhece, muito prazer. E que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana de muita luz, de muita alegria. Vamos ter força, vamos acreditar que agora falta menos do que antes. Se chegamos até aqui, conseguiremos muito mais. Depois de toda essa pandemia, não seremos mais os mesmos. Vamos desacelerar, olhar para dentro, mergulhar e nos fortalecer cada vez mais. Graças a Deus. Fazer igual o Celso. Fazer igual o Miguel Falabella. Tô aqui, gente. Obrigado pela audiência hoje. Obrigado pela Preferência. Obrigado pela preferência. Um beijo no coração de cada um. Que vocês tenham uma semana abençoada, iluminada. Regada, eu vou chamar essa aqui pra cá, que ela fica ali, ela fugiu. Vou bater cabeça. Soltou o microfone? Bacana, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Até segunda. Segunda a gente se encontra novamente. Graças a Deus.